pedir ao irmão que abra novamente no texto que o irmão João fez a abertura, por gentileza, Efésios capítulo 4, tamanha o vínculo desse texto com o que vamos ver ou começar a ver nesta manhã, dentro do nosso objetivo, que é a contemplação do eterno propósito nas Escrituras. Temos então o nosso texto base ali de Efésios, aqui mesmo na carta aos Efésios, capítulo 1, os versos 9 a 11, e capítulo 3, também os versos 9 a 11. Então, ele abriu e fiz questão então de voltar para que fique registrado em áudio essa abertura. Obviamente não vou poder repetir o que ele disse, mas isso certamente está gravado aí no seu coração. Mas colocar algo então ligando o que ele trouxe com o que nós vamos ver nesta manhã. Então, ele leu a partir do verso 20 e até o verso 24, vamos ler novamente, e depois já seguimos então para o texto que o Senhor trouxe para nós no nosso estudo principal. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Então, o princípio está aí, ele já colocou, a essência desse texto. Aí nós temos três, guarde essa expressão três, Lembra que nós temos visto tudo em tríade, e hoje será 3 tríades que nós vamos ver no estudo, hoje ou no tempo que decorrer nesse tópico 89 que vamos ver. Então, primeiro, se de fato o tendes ouvido. Então, essa é a base, Se de fato o tendes ouvido. Segundo, nele fostes instruído. O irmão João colocou isso de forma mais detalhada ainda, Segundo a verdade em Jesus. Então nós temos aí o ambiente, como ele colocou, a matéria e o professor. Então essa tríade, começa onde? No ouvir. Quanto já enfatizamos isso aqui no nosso meio, Ouvir não é escutar, Nós tivemos todo o estudo da carta de Tiago para aprender o que é ouvir. A centralidade daquela carta é ouvir, como o irmão João bem trouxe para nós há um tempo passado. Eu acho que nós vamos ver aquele estudo pelo menos uma vez por ano, E aí nós entramos então em 3 tríades, ou uma tríade, prática. O irmão João destacou as 2 pontas, por conta do que ele quis dizer, deixar um para trás e virar 180 para o outro lado, E existe então esse meio, que não foi o alvo dele, porque não era esse o alvo da abertura, era só o que desposar e o que revestir, mas nós temos a tríade aí então, Quando você segue no verso 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis. Então está aí a primeira, do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. A segunda, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E a terceira, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Mais uma tríade aí, tá vendo? Justiça, retidão e verdade. Então, foi uma abertura assim, muito aguda mesmo do Senhor, e os irmãos vão de ver, dentro do que nós vamos meditar nessa manhã. Então você pode guardar essas 3 tríades que você acabou de ver aqui, os fundamentos, a prática e a excelência final aí nessas 3 tríades, e vá comigo então, por gentileza, a Deuteronômio capítulo 6. Nós vamos ler então aqui parte do que é considerado mais importante pelos judeus, ou era considerado, na época aqui do Antigo Testamento. E obviamente isso se aplica à igreja, porque obteve em Cristo, realidade do que eles viviam em rituais. Então o que se vivia em ritual, que não se obteve em Cristo, nós podemos descartar. Agora, o que se vivia em ritual, que apontava para Cristo, nós devemos preservar. E aí, irmãos, a grande maioria do Antigo Testamento
eram rituais, se não todos eles, que apontavam para Cristo. Aqueles que não veem esse ritual como que vendo Cristo, ou se nós não o vemos, é porque os nossos olhos são deficientes ainda, né? Mas certamente, todo ritual do Antigo Testamento, ritual religioso, tem um cumprimento em Cristo com uma realidade espiritual que diz respeito ao Pai e à Igreja. Isso não há dúvida quando olhamos para as Escrituras. Assim também quando olhamos para Apocalipse, que ainda existem fatos a acontecer, certamente todos esses fatos que ainda estão por acontecer, eles têm uma relação direta com Cristo, com relação ao Pai, e Cristo com relação à Igreja. Então o futuro olha para Cristo e o passado também olha para Cristo. Então vamos ler os versos 4 e 5 de Deuteronômio capítulo 6. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Apenas como registro aí na sua Bíblia ou no seu caderno, se você quiser anotar, porque nós não vamos entrar em específico nessas duas tríades que acabamos de ler aqui, mas nós vamos derivar algo delas. Mas nós temos então aí, ouve Israel. Aí então nós temos o primeiro, o Senhor. Esse o Senhor, ele aponta então para o coração. Então você faz uma ligação de ideia, assim o hebraico trabalha. Do verso 5. E o resultado disso é vida. Então, o Senhor, coração, vida. Então, essa é uma linha. O Senhor, coração, vida. Bem devagar para que você anote e guarde no seu coração. Depois nós temos a segunda expressão desse texto. Nosso Deus. Mudou aqui, né? Então esse nosso Deus aponta para alma e fala de comunhão. Então nosso Deus aponta para alma e fala de comunhão. E o terceiro então, único Senhor, aponta para força e fala de cooperação. Único Senhor, você vai ligar com força, que está no verso 5, e fala para cooperação. Então aí nós poderíamos fazer 3 estudos separados, né? Se fôssemos ver as tríades que temos contemplado, né? Mas então o Senhor, Ele nos deu vida no nosso coração. A Bíblia faz essa relação muito direta em coração e espírito. Às vezes o coração toca a alma também, mas a grande ênfase das Escrituras é aquilo que foi transformado dentro de nós, né? O nosso homem exterior se corrompe, mas o nosso interior, o nosso coração, né? O nosso espírito, ele não muda. Então o Senhor nos deu vida em nosso coração. Então esse foi um aspecto dentro da contemplação do eterno propósito. Isso ele fez no que toca então, e nós vamos ver a vontade dele, o propósito dele. Mas quando nós então temos a expressão nosso Deus, aqui então vai tocar a relação de comunhão. Veja esse nosso. Agora, comunhão só é real quando a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções estão alinhadas com esse Deus. Se não estão alinhadas, ainda que nós tenhamos vida no coração, nós não temos comunhão na experiência. Então a nossa vontade fica desordenada, a nossa mente fica soberba e as nossas emoções ficam desvairadas, né? Então nosso Deus tem relação com a alma e tem relação com a comunhão. Então uma alma que não está sendo renovada, como o irmão João ali, Hebreus 4:12, por esse trabalhar penetrante da palavra, é uma alma que ainda que tenha vida, não vai experimentar na totalidade comunhão. E se essa alma experimenta a totalidade de comunhão sozinha, ela ainda não experimentará totalmente a totalidade, porque ela precisa estar em união com seus irmãos.
para que em união todos nós possamos conhecer a altura, profundidade, largura e comprimento do amor de Cristo, que excede o entendimento. Tá? E depois nós temos então a terceira expressão aí, único Senhor. É claro que isso fala de um foco, de uma autoridade, de um senhorio único, né? E isso toca então cooperação, porque nós podemos cooperar com muitos senhores, muito. Nós temos dois senhores mestres nas Escrituras, além do Senhor Jesus, coloquemos assim, o dinheiro e o eu. São dois senhores que a Bíblia trata com muita seriedade. Mas o que o texto está dizendo? Que há um único Senhor. Para que nós cooperemos com um único Senhor, o que nós precisamos? Força. Não é fácil. Não é fácil. Tá? Então, são praticamente 3 tríades. Por que eu quis colocar isso de uma forma introdutória para irmos para a letra A? Porque nós vamos ver essas 3 realidades, vida, comunhão e cooperação, então, dentro desse processo. Só que nós não vamos ver a vida na letra A, a cooperação, a comunhão na letra B, não, nós vamos ver na letra A mais 3 tríades, na letra B mais 3 tríades, na letra C mais 3 tríades. Né? Tudo isso dentro dessa realidade desse verso. Né? Vida no coração, comunhão de alma. Lembra de Filipenses 2, que o irmão João? Comunhão de alma. Comunhão de vida nós já temos. E não porque quisemos, é porque o Senhor nos deu. Agora, comunhão de alma, comunhão de sentimento, comunhão de pensamento, aí nós precisamos de Filipenses capítulo 2. Ali tem bastantes lições. Assim como Efésios 4, do verso 30 até o capítulo 5, verso 20. Ali há várias lições do que nos impede de ter comunhão. O irmão João citou um. Se nós não nos despojamos de alguma coisa, nós não vamos ter comunhão. Não há como ter comunhão num ambiente de mentira. Quem quer ter comunhão com um mentiroso? Com um hipócrita, com um murmurador, um falador, um divisor? Eu não quero ter comunhão com essa pessoa. Ainda que eu esteja unida com ele em Cristo, a comunhão na experiência vai ser muito ruim. Vai ser para pior, como Paulo chama, e não para melhor. Então há muitas relações de alma que precisam ser transformadas para que nós experimentemos a realidade da comunhão na mesa do Senhor. Não só com Ele, mas uns com os outros. E a cooperação então exige força, irmãos. Quanto mais se aproxima o dia do Senhor, mais a força dele nós precisamos. Lembra que não é a sua força, porque é na sua fraqueza que a força dele se aperfeiçoa. Então não é na força do braço. Colocado então isso, né, que nós já poderíamos ficar aqui, irmos para casa e já teríamos bastante coisa para meditar juntamente com a introdução. Ou seja, o que nós temos aqui em 13 minutos daria uma comida muito excelente para essa semana. Muito excelente. Te convido a, se você não tiver tempo de ouvir toda a mensagem, ouça 13 minutos. Né? Uma pena que nós não gravamos o que o irmão João colocou, mas já temos aqui bastante alimento para você que ouviu na íntegra. Então vamos à letra A. E aí você vai colocar... perdão, eu não dei o título, né? 89º tempo. A importância no ouvir. Me perdoe. O 89º tempo, em torno do assunto contemplando o eterno propósito nas Escrituras, a importância no ouvir. Por isso eu citei ali e voltei ali a Efésios 4, né? Se de fato o tendes ouvido. Cuidado com esse o, tá? Porque esse o traz muita soberba de que eu estou ouvindo e o outro não. Mas de fato é o tendes ouvido. E o texto base então para esse tempo, o texto que nós lemos aqui de Deuteronômio, capítulo 6, os versos 4 e 5.
Então, assim seguindo, letra A, se anota o texto, depois nós já vamos lá, Gênesis 3:10, você vai entender por que nós vamos a esse texto. E um título sugerido para essa letra A: ofensa ao propósito eterno. Ofensa ao propósito eterno. Então abra sua Bíblia em Gênesis 3. Então, letra A, Gênesis 3, ofensa ao propósito eterno. Vou ler só um 9, só para contextualizar, mas o nosso alvo é o verso 10, tá? Gênesis 3, todo mundo conhece esse capítulo da queda. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ouvi a tua voz no jardim. Você já vê uma pequena tríade aí de novo, né? Porque estava nu, tive medo e me escondi. Irmãos, há algo que acontece que parece que nós vamos vendo agora, eu em particular, e talvez isso possa estender, muitas tríades espalhadas pelas Escrituras, muitas figuras da Trindade, muitas relações, né? E todas elas nesse contexto que vai sempre mostrando para o nosso novo homem a nossa resposta e aquilo que vamos experimentar num futuro próximo e também, por que não dizer, no momento presente. Então, por que nós vemos aqui nesse texto, especialmente o verso 10? Porque aqui nós temos a primeira menção da palavra ouvir nas Escrituras, né? Então os irmãos já conhecem aquela lei da primeira menção, nós já falamos disso também algumas vezes aqui, porque assim ouvimos e aprendemos, né? Que toda a primeira menção está carregada de lições, de sementes, de intenções do Senhor, e essas sementes, intenções, realidades, elas irão obter revelação progressiva durante toda a Escritura, né? Até que se complete, se você fizer um paralelo muito rápido, agora me vem à mente, né, quando João, lá em Apocalipse, ele ouviu, né, aquela voz atrás dele. Você veja que ele estava com o foco do ouvido dele todo errado, né? A orelha virada para cá e a voz veio de lá, né? Então a importância do ouvir. E por que estava virado para cá? Porque ele estava olhando para as assembleias, né? Então, como o irmão Benjoou, se nós não estamos reunidos como assembleia, focados em Cristo, não é uma reunião de cristãos, é uma reunião de homens focados em instituições religiosas, porque os nossos olhos, como de João, não estão em Cristo. Então a lei da primeira menção traz toda essa realidade, né? Toda essa semente, essas questões envolvidas, e algumas delas nós vamos tocar a partir então desse verso 10, na experiência de Adão e obviamente buscando um pouco de realidade no Novo Testamento, tá? Então vamos compreender um pouquinho do que está acontecendo aqui, né, nesse verso 10. Para isso, volte ao capítulo 2. Gênesis 2, porque o verso 10, ele está acontecendo aonde? Dentro do jardim, né? Agora, por que aconteceu o que aconteceu ali no verso 10? Por que Adão está vivendo e passando por aquele momento junto com Eva? É isso que então nós vamos compreender, para que não fique um texto vago, né? Parece que o Senhor então de alguma maneira está arguindo ele sem o ter ensinado antes, né? E ele então está com medo daquele professor que cobra sem ensinar. Isso não é o nosso Deus. Então veja o que diz os versos 15 a 17. Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas
da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, não tem como o Senhor ser mais claro do que ele foi aqui com Adão e Eva. Tá? E Adão, então, vamos usar a expressão Adão, né? Porque normalmente a responsabilidade mesmo vem do homem nesse aspecto, mas a Bíblia muitas vezes, quando fala Adão, aqui nos primeiros capítulos, ele está referindo aos dois, tá? Adão e Eva. Mas Adão então tinha 3 responsabilidades aqui no jardim: cultivar, guardar e não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eram 3 demandas que Deus então, entre aspas, exigiu de Adão. Você deveria cultivar o jardim, guardar o jardim e não comer da árvore da vida. Então, ele comeu do fruto porque ele não guardou o jardim e por isso ele não pôde cultivar. Porque nós sabemos, já vamos ver, que ele foi expulso. Tá? Então, a ordem da responsabilidade foi invertida. Então, porque ele comeu, né? E ele comeu porque ele não guardou, e pelo fato de ter comido por não ter guardado, ele não pôde cultivar. Então ele cedeu e falhou nas suas responsabilidades. Tá? Aí o que restou então para Adão e Eva após esse não cumprimento dessas responsabilidades? Volte para Gênesis 3. Olha o que diz os versos 22 a 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tornado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, irmãos, pelo fato dele ter comido o fruto, não ter guardado o jardim e não ter cultivado, ele sofreu então 3 consequências. E nós vamos resumir as consequências que estão descritas aí nesses 3 versos que nós lemos: morte, separação e incapacidade de cooperação. Ele morreu eternamente. Ele agora está separado de Deus, porque ele está fora do jardim. E na experiência de Caim, nós vemos que por mais que ele possa produzir o melhor fruto da terra, não serve para Deus. Então, a incapacidade de cooperação. Então, ele morreu, né? Lembra da vida, agora nós temos morte. Lembra da comunhão, agora nós temos separação. Lembra da cooperação, agora nós temos a incapacidade de cooperar. Tudo isso, então, é fruto de não o tendes ouvido. Então, uma experiência trágica, literal, e, por que não dizer até voraz, na vida de Adão, assim, muito similar na vida de Jó, porque Deus tem em vista o fim, né? O fim, não o meio e nem o início apenas, mas o fim. Então, se essa é a realidade de Adão, essa é a realidade de todo homem, todo ser humano. Ele já nasce assim, morto em seus delitos e pecados, separado de Deus e incapaz de voltar a cooperar com Deus. Então você veja várias tríades aí dessas relações. Então, se isso é verdade, todo ser humano precisa daquele texto ali de Deuteronômio 4, porque ele precisa de vida, precisa de comunhão e precisa cooperar.
Então, quando Deus estabelece o seu eterno propósito, Ele começa nos dando vida para restaurar a comunhão, para que possamos cooperar. Mas lembre, a vida é um presente, a comunhão é um processo e a cooperação é um resultado ou uma consequência. Não dá para inverter isso. A religiosidade inverte. Quando a religiosidade crê que a salvação é por graça, ela ainda inverte, porque ela vai dizer: nós vamos fazer boas obras para que nós mantenhamos comunhão com o Senhor. Então eu tenho que fazer boas obras porque isso agrada ao Senhor. Não tocou na vida, ela entende que a vida é de graça, que a salvação é de graça, mas aí ela pula da salvação para as obras, para voltar para a comunhão, entende? Quando a religiosidade é mais trágica ainda, né, ou mais que ofende mais ainda ao Senhor e o seu propósito, então ela nem passa pela vida, ela já vai direto para a obra. Então você faz obra para conseguir comunhão, e isso te garantirá um lugar no céu, a vida. Compreendeu? Então nós temos duas qualidades de religiosidade. A primeira seria a maioria dos protestantes, nossos irmãos, a maioria. Eles entendem a vida por graça, mas eles não vão para a comunhão, eles pulam para a obra. E aí está o evangelismo, o cuidar da igreja, o cuidar da família, nessa relação, a confraternização, aquilo que nós vimos no domingo à noite. E por causa disso, nós temos comunhão. Mas aí está um grande erro religioso, porque não é assim que funciona. Porque a ordem é coração, alma e corpo, não o contrário. Então, é vida, comunhão de alma com o Senhor e uns com os outros, e isso resultará na força. Nós não vamos conseguir nada na força do nosso braço, nem comunhão uns com os outros, e muito menos, né, comunhão com Deus, no aspecto de salvação. Então a força não gera unidade. É porque nós já temos unidade, comunhão com o Senhor e uns com os outros, é que nós podemos trabalhar uns pelos outros em prol do que é a vontade do Senhor. Então Caim não entendeu isso, né? E o Senhor não aceitou. Aquilo gerou no coração dele o quê? A amargura. E o que ele faz com o seu irmão? Mata. Então veja, irmão, você pode entender muito bem que você recebeu vida por graça, mas quando você salta a comunhão e você acha que eu acho que as minhas ações, as minhas obras, as minhas realizações são algo melhor do que a do meu irmão, eu me projeto em comunhão, e o que eu faço com o meu irmão nesse momento? O que Caim fez com Abel. Então, os irmãos vejam essas relações aí por todas as escrituras. Então essa ordem não pode ser tocada em hipótese alguma. Nós temos vida no Espírito, precisamos desenvolver comunhão de alma, de sentimento, de pensamento, de emoções, de vontade, de desejos, de entendimento, para que a comunhão seja cada vez mais real. A cooperação cada vez mais real. Cooperem todos com o mesmo propósito, com o mesmo desejo. Então todo ser humano, não há exceção, todos pecaram. Todo ser humano precisa de vida, comunhão e cooperação. Me permito frisar de novo, nunca inverta essa ordem. Sonde a sua vida cristã normal para ver se essa ordem não está invertida. Se você está baseando o seu relacionamento com o Senhor com base no que você faz. Eu leio a Bíblia, eu oro 3 vezes por dia, eu jejuo, eu venho à igreja, eu dou o dízimo, e por conta disso, então, como que o jovem rico se considerava? Essas coisas são importantes? Claro.
O Senhor não negou o que o jovem rico fazia, mas uma coisa lhe faltava: uma comunhão acima dessas coisas, antes dessas coisas. Porque o Senhor falou: você consegue descartar tudo isso que você faz em prol de andar comigo? E o que ele disse? Não consigo descartar. Então, nós poderíamos, como disse, andar aqui por muitas facetas. Então, dito isso, morte, separação, incapacidade de cooperação, e todo homem precisa de vida, comunhão e cooperação. A vida está no coração, a comunhão depende do processo de renovação e transformação da nossa alma, e assim nós poderemos cooperar com o que Deus estabeleceu. Nós vamos fazer essa mesma tríade agora no nosso texto base de Efésios 3, porque lá também nós temos essa tríade. Como que nós vamos obter vida? Como que nós vamos desenvolver comunhão? E como que nós podemos e devemos cooperar? Então, tendo dito isso, vamos lá para a carta de Paulo aos Efésios. Não se preocupe, é bem provável que ficarei realmente só na letra A hoje, tá? Então, descanse o seu coração aí. Efésios capítulo 3. Bom, você vai ter as 3 palavras no seu coração aí já, né? Espero que já esteja aí circulando dentro de você: vida, comunhão e cooperação. Então vamos ler os 3 versos, verso 9, verso 10 e verso 11. Você vai ouvi-los, nessa perspectiva. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então temos esses 3 versos, as 3 realidades estão aí. Então no verso 9, para que você anote bem didaticamente aí, para que fique bem claro, sem pressa. Então anote assim, verso 9, na frente você coloca vida, que é a primeira palavra que um homem precisa. E aí na frente você coloca assim: manifestar o propósito de Deus gera vida. Manifestar o propósito de Deus gera vida. E me escute aqui. Notou? Verso 9, vida, manifestar o propósito de Deus gera vida. E aqui eu vou fazer uma ressalva, sim. Eu não estou dizendo que manifestar o propósito de Deus gera vida, porque o propósito de Deus fala de Cristo, não. Eu estou falando literalmente essa frase. E eu vou mostrar nas escrituras para os irmãos. Claro, quem dá vida é Cristo, óbvio, nós não temos dúvida disso, Isso não precisa ser dito, A vida está nele, ele é a vida, ele veio morar em nós, aquele que tem ele tem a vida. Mas não é isso que eu quero mostrar, isso nós já sabemos. Eu quero mostrar literalmente que manifestar o propósito de Deus gera vida. Então, quando nós começamos a manifestar o propósito de Deus, nós começamos a conhecer de fato a comprimento, altura, profundidade e largura do amor de Deus. Então veja, por que eu estou literalmente dizendo que manifestar o propósito de Deus gera vida? Porque Cristo te salvar e me salvar é uma parte do propósito,
não é o propósito. E nós também, por conta do egoísmo que temos, né, do aprendizado que tivemos, achamos que somos o centro de todo o universo, mas nós não somos. Nós somos parte daquele que é o centro de todo o universo, como temos aprendido em Hebreus. Então, a salvação do homem começa porque Deus tem um propósito. Se Deus não tivesse um propósito, nenhum homem seria salvo. Onde está escrito isso? 2 textos, nós vamos ver. Pelo menos, haveriam mais, mas esses são 2 textos bem incisivos, que não há como discutirmos com relação a isso. Então, o primeiro texto que vai dizer literalmente que Deus te salvou porque Ele quis, é 2 Timóteo 1:9. Abra lá. Mas ainda tem outro texto, tá, irmão? Então guarde o coração aí que nós vamos no outro texto também. Então 2 Timóteo 1:9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, quando? Antes dos tempos eternos. Qual a prova de que Ele nos salvou por conta do seu propósito? Cristo veio cheio de quê? De graça e de verdade. Mas antes dele vir cheio de graça, o que nós temos aqui? A determinação de Deus. Você viu? Não é cheio de graça e determinação. Deus nos salvou por graça e determinação. Não. Deus nos salvou por determinação e graça. Então, porque Ele planejou, ou se determinou, ou estabeleceu um propósito de que Ele iria salvar o ser humano, então Ele nos enviou no Seu Filho a graça e a realidade ou a verdade. E aí nós perguntamos assim: então, se Deus determinou salvar, Deus determinou salvar uma parte dos homens ou todos os homens? Então o propósito de Deus, quando Deus estabelece o propósito dele, nesse propósito Ele determinou salvar uma parte ou todos os homens? Porque então nós teremos um problema sério, né? E será que a Bíblia nos responde se Deus determinou, quando Ele planejou salvar uma parte ou todos os homens? Sim, a Bíblia nos responde. Inclusive, Paulo escreveu isso antes de escrever isso aqui, escrevendo para o mesmo autor que era pastor na igreja, aonde? Em Éfeso, Timóteo. Então vá aí no capítulo 1 de 1 Timóteo. Perdão, capítulo 2 de 1 Timóteo. Diz assim a partir do verso 3. 1 Timóteo 2:3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja, veja, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso, Paulo dizendo, fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Me parece que Paulo aqui gastou bastante
do seu currículo apostólico. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, vocês podem me contestar em tudo, ou de uma forma mais amorosa, vocês podem esquecer tudo que eu disse, mas não esqueçam isso aqui não. Então, Deus deseja que quem seja salvo? Todos sejam salvos. E não só isso, e cheguem ao pleno conhecimento do propósito, da verdade. Tá? Então, vamos por parte. Então, todo homem que crê será salvo e receberá vida. Não há dúvida nenhuma com relação a isso. Todo que crê passou da morte para a vida. O Senhor Jesus disse: todo que crê passou da morte para a vida. Então a determinação de Deus, que é o seu propósito, determinou isso, que todo homem que crê será salvo. Por quê? Porque ele determinou que o desejo dele fosse manifesto por meio do seu propósito. Por isso o verso 9 de Efésios: e manifestar qual seja. O propósito de Deus manifesta que o desejo dele é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, por isso, o propósito gera vida, viu? Não é Cristo que eu estou querendo dizer, nesse momento, ainda que Cristo seja o centro do propósito, é ainda que Cristo, que nele a vida esteja, mas não é isso que eu quero focar. Eu quero focar que, porque Deus determinou, planejou e tem um propósito, então todo homem que crê pode ser salvo. Percebeu a diferença? Em nome de Jesus, irmãos, eu não estou deixando Cristo de lado, eu estou focando na importância do verso 9 de Efésios 3, e manifestar o eterno propósito gera vida, porque quando nós manifestamos, nós dizemos que Deus determinou salvar todo homem. E se isso não for uma palavra de consolo para aquele que está perdido, qual palavra nós como igreja temos para dar para esses homens que estão perdidos? Quantos dentro das igrejas, ou assembleias, melhor dizendo, não tem certeza se Deus planejou salvar a ele? Por quê? Porque ele olha para si, ele olha para o irmão. O irmão é tão abençoado e eu estou tão na penumbra aqui, eu acho que Deus não tinha planejado me salvar. Então eu estou dizendo para você nessa manhã que Deus planejou salvar todo homem. Bom, essa é a palavra de consolo que nós temos como assembleia para esta cidade. É por isso que o eterno propósito pesa no meu coração. Não é um estudo teológico, irmãos. Deus planejou, por sua determinação e graça, salvar todo homem. Quantas vezes eu quis, Jesus disse, ajuntar vocês como o pintinho ajuntam os seus, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das minhas asas. E o que o Senhor Jesus disse? Vós não me quiseste, podemos dizer assim. Quantas vezes eu quis. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas que eu enviei. Então, irmãos, é porque Deus tem um propósito que a sua salvação chega a todo homem que crê, e dá assim a todo homem a honra de poder crer em Jesus, porque todo aquele que crê será salvo. Todo aquele que crê no coração e confessar com a boca não será confundido. Romanos capítulo 10. E o crer vem pelo ouvir o quê? As boas obras, não? Não é testemunho, não? Não é datas festivas, não? Nós pregamos domingo à noite? Não, irmãos.
é ouvir a palavra. Por isso que uma assembleia que é sustentada por reuniões de festas, por testemunhos e aquelas coisas que eu citei no domingo, não pode subsistir em cooperação com o Senhor. Pode até subsistir como uma igreja de Cristo, porque se crê em Cristo tem vida, mas a comunhão está sem propósito, sem cooperação com o propósito, né? E aí então, nós vamos ao verso 10 de Efésios, volta lá. É uma pena, temos tão pouco tempo para tanta coisa, irmãos. Então, verso 10, para que você anote de novo didaticamente, então você anota assim, verso 10, na frente, comunhão, lembra que as 3 palavras-chave é vida, comunhão e cooperação. Então, verso 10, comunhão, e na frente, então, a sabedoria de Deus se torne conhecida. A sabedoria de Deus se torne conhecida. E aqui, irmãos, no verso 9 não, mas aqui no verso 10, por conta do que a Bíblia revela para nós, do que é a sabedoria de Deus, eu preciso unir o propósito a Cristo. Isso não quer dizer que eu tinha separado antes, né? Mas didaticamente sim, mas agora eu preciso unir. Porque nesse verso 10, está implícito que a sabedoria de Deus é o seu propósito. Mas por toda a Bíblia está explícito que a sabedoria de Deus é Cristo. Se você quiser anotar 2 textos explícitos que a sabedoria de Deus é Cristo, nós temos um no Velho Testamento, Provérbios 9, todo o capítulo de Provérbios 9, e no Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Então, Provérbios 9 e 1 Coríntios 1, 30. Tá? Então, com relação a Provérbios 8, Provérbios 8, depois se estende no 9 naquela prática, né? Obrigado, irmão João. Provérbios 8. Tá? Provérbios 8 e 1 Coríntios 1, 30. Então, quando nós pensamos em comunhão, aqui eu quero que você, então, pense desta maneira. A comunhão se dá quando nós, eu falo nós mesmo como assembleia, começamos a conhecer a sabedoria de Deus. E aí está ligado, vinculado o propósito de Cristo. É como se Cristo fosse a excelência da sabedoria de Deus, né? É como se o propósito de Deus fosse toda a equação, né? A sabedoria de Deus, nesse aspecto, é toda uma equação. Cristo é a resposta. Não tem quando você monta aquelas equações matemáticas gigantescas, no final você chega ali, x é igual a Cristo. O x é todo o propósito, né? E Cristo é a resposta. Mas o x sem a resposta não é nada. E aqui, com toda a reverência, a resposta sem o x também perde um pouco o sentido no nosso entendimento, ou na experiência de comunhão que temos com o Pai. Então nós não estamos estudando um termo teológico, nós estamos estudando, como o irmão João colocou, uma pessoa, que nos foi revelada por meio de um propósito, ou por causa de um propósito. Então, conhecer a sabedoria de Deus gera comunhão na experiência. Sem nós podermos conhecer que Deus tem um propósito e que o seu Filho que nos dá a vida é o centro desse propósito, a nossa comunhão está desfocada. Nós vamos buscar comunhão com mais focos. O irmão João colocou, por que nós estamos aqui? Ainda que encontrar os irmãos seja muito bom, mas isso não é o foco de estarmos aqui. Então, tornar a sabedoria de Deus conhecida gera comunhão.
É por isso que nós estamos contemplando o eterno propósito, porque eu creio nesse verso 10. E o verso 11, então, verso 11, na frente, cooperação. E aí eu não sei se você vai conseguir anotar isso tudo, né? Mas entenda aqui primeiro a essência, que é simples. A cooperação verdadeira só acontece de acordo com o que Deus estabeleceu no seu eterno propósito. A cooperação só acontece de acordo com o que Deus estabeleceu no eterno propósito. É o que está escrito no verso 11. Então, a cooperação só acontece de acordo com o que Deus estabeleceu no eterno propósito. Então, se Ele nos deu vida, se nos deu a oportunidade de conhecer a sabedoria de Deus, para que a nossa comunhão seja fortalecida, agora, irmãos, Ele está manifestando que há um governo sobre essa comunhão. Então, tudo deve ser feito segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Então, toda a cooperação só deve acontecer de acordo com o que Deus estabeleceu no eterno propósito. Tudo que devemos fazer precisa gerar glória para o Filho, que é o centro do eterno propósito. Então nós vemos essa tríade aqui nos versos 9 e 10. Tá? E para encerrar, já que nós citamos o medo de Adão lá, lembra? Tive medo. Aquele medo de Adão é um medo que a maioria dos nossos irmãos tem. Talvez até alguns aqui dentro ainda. Senhor, ouvir a tua voz e tive medo. Você sente isso ainda? Quando você ouve a voz do Senhor, você sente medo ainda? Eu vou dizer para você três danos desse medo. E encerramos. Só vou citar, tá? E encerramos aqui. Semana que vem a gente segue na letra B. Então, 3 danos do medo, com base no que Adão disse lá, naquela experiência dele. Primeiro dano do medo: desobediência à verdade. Mas eu quero que você faça isso de uma forma didática também, para linkar aqui com Efésios. Então me escuta rapidamente. Por que Adão teve medo? Porque ele sabia que ele tinha desobedecido a Deus, não é? Ele sabia. Então, primeiro dano, desobediência à verdade. Na frente você bota assim, igual. Aí você coloca assim, Efésios 3:9. Efésios 3:9. Bota um sinalzinho de igual de novo. Me perdoe essa didática, mas é para que você realmente veja isso. Qual é o dano do medo hoje? Porque nós não estamos preocupados com Adão. Nós não estamos preocupados com Adão. Adão já aconteceu há mais de 6.000 anos. Qual o dano do medo hoje? Segundo o verso 9 de Efésios 3. Não manifestar o mistério ou o propósito. Não manifestar o mistério. Irmãos, há muitos irmãos protestantes que jamais na sua teologia conceberiam a possibilidade que Deus planejou salvar todo homem. Talvez você conheça algum. Medo de ferir a tradição religiosa daquelas denominações. Não são poucos não, irmãos. São muitos. Segundo dano do medo: distorção da verdade. Não foi isso que Eva e Adão fizeram ali, naquela conversa, eles três, né? No primeiro momento Eva e Satanás, e no segundo momento Eva, Adão e Satanás cutucando os dois, né?
estimulando os dois a fazer o que não deviam fazer. Mas nós vimos que Eva, em especial, distorceu a palavra do Senhor, né? Então, distorção da verdade, igual Efésios 3:10. Efésios 3:10. Distorcer a sabedoria, o propósito de Deus. Distorcer a sabedoria versus o propósito de Deus. Você quer ver uma distorção muito complexa? Deus vai salvar todo homem, porque Deus ama todo homem. Deus ama todo homem. Quem Deus vai salvar? Todo aquele que crê. Todo aquele que crê tem salvação disponível para ele. Deus ama todo homem. Mas Deus não vai salvar todo homem. Porque Deus não deseja? Porque em Cristo todos podem recebê-lo como Senhor e Salvador. Mas Deus não vai salvar todo homem. Porque se Deus quisesse, no sentido de anular a resposta do homem, Ele poderia. Mas não foi assim que Ele planejou. Está vendo o valor do propósito? Ele não planejou assim. Ele poderia ter planejado? Poderia. Ele poderia ter jogado Eva e Adão para fora e criado outro Adão e outra Eva e ter feito um jardim e todos nós estaríamos lá dentro do jardim. Ele poderia ter feito, sem problema nenhum. Ele poderia ter usado os anjos para nos salvar? Poderia, como muitos pensam. Mas ele não planejou assim. Ele planejou que os anjos teriam as funções dele, não de salvar. Porque ele planejou que só haveria um mediador entre Deus e os homens. Para quê? Para que o propósito se cumpra. O que é o propósito? O Filho receba toda a glória no céu, na terra e debaixo da terra. Foi para isso que ele herdou o nome. E herdou por merecimento. Então, distorcer a sabedoria, o propósito de Deus. E tantas coisas, irmãos, nós poderíamos colocar aqui como distorção, que não há tempo para isso. E o número 3, terceiro dano do medo: não desfrutar da verdade. No caso de Adão, ele não pôde desfrutar daquela realidade que havia para ele ali. Imagina aquele jardim maravilhoso. Tudo o que ele precisava estava ali. E ele não pôde desfrutar daquilo ali. Então, não desfrutar da verdade, igual Efésios 3:11. Não aplicar o eterno propósito. Não aplicar o eterno propósito. Por quê, irmãos? Porque tudo tem que ser feito de acordo com o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Então, por algum motivo, o medo impede que as pessoas apliquem o eterno propósito. Em outras palavras, por causa do medo, muitas pessoas tiram Cristo do centro e colocam outra coisa. Quer ver um exemplo? Uma igreja que é espiritocêntrica. Aqui nós temos a outra parcela da igreja. Se por um lado nós temos uma igreja que não admite que Deus deseja salvar todo homem, por outro lado nós temos uma igreja que só pensa nos dons espirituais. Então essa é uma igreja que não aplica o eterno propósito. Porque se aplicar o eterno propósito, os dons são para edificação da igreja, que é o corpo de Cristo, que é o cabeça. Então o centro não está nos dons. O centro não é o Espírito Santo. Uma pena eu não poder completar, porque eu vou a João 16 nas próximas mensagens, que o irmão João citou aqui também.
Então, está aí uma distorção de não aplicar o eterno propósito. A família não é o centro da igreja. Na verdade, quando o Senhor vai falar, se não tomar a sua cruz e vir após mim, não é digno de ser meu discípulo, o primeiro contexto é a família. Eu vim trazer separação entre pai, mãe, filho, nora. Por quê? Porque a família não é o centro. Mas colocar a família como centro é não aplicar o eterno propósito. Então os irmãos veem como é prático isso? É porque às vezes a gente não liga, né, uma coisa com a outra. Mas nós estamos falando da mesma coisa. E tudo que está por trás do que nós falamos é o eterno propósito, do qual Cristo está por trás disso ainda, né, no sentido de ser o fundamento. Então ajude-nos o Senhor, irmãos, para que possamos continuar seguindo e compreendendo. E outra coisa, que pena eu também não poder terminar, porque eu também vou precisar de Hebreus nas próximas mensagens. Que se registre isso também, para que os irmãos valorizem o que o Senhor tem nos dado. Vamos orar. Ó Pai, nós mais uma vez nos confiamos a Ti, Senhor. Te bendizemos por Tua bondade, mas nesta manhã em especial, queremos Te louvar por Tua determinação, Senhor. Aquele texto ali de Filipenses 1:6 é tremendo. O Senhor que começou a boa obra vai terminar. Essa é a sua determinação, Senhor. E nós sabemos que é nela que o Senhor confia, e sabemos também que o Senhor deseja que nós confiemos nela e não em nós. Então, Senhor, continue a mover os nossos corações, para que aprendamos a confiar no Senhor e depois uns nos outros. Te bendizemos, te adoramos e oramos, Senhor, em Teu precioso nome. Amém.